Irmãs e irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 21. Enquanto isso, quero agradecer a Deus pela oportunidade, pastor Wellington pelo convite e a igreja pela forma carinhosa como sempre nos recebe. Estou eu e o meu filho Jonatas. Minha esposa saiu do trabalho agora há pouco, estava de plantão no hospital e não conseguiu vir junto, né? Mas aqui estamos para adorar a Deus e sem demagogia, já sentimos a presença do Senhor. Durante a oração, o Senhor nos tocou, lágrimas correram dos nossos olhos e durante os louvores, a palavra através da canção também falou conosco. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17, versículo de número 21. Está escrito assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, irmãos? Podemos assentar. É sempre um assunto de extrema importância a questão da unidade do povo de Deus, a união. E o Senhor nosso Deus, com certeza, através da sua santa palavra, sempre fala aos nossos corações sobre a importância desse assunto. Nós, como seres humanos, temos muita facilidade para se unir para muitas coisas. Você vê que o mundo, ele vai se segmentando em grupos que se unem para muitas coisas. Mas quando se fala das coisas espirituais, nós iremos observar, à luz da Bíblia, que nós temos muita dificuldade para nos unirmos e para nos manter unidos. Por isso você vai observar que tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Senhor nosso Deus está sempre batendo nessa tecla, está sempre nos lembrando sobre a importância da união. A união, ela é algo tão incrível, tão tremendo, que meditando nesta palavra para compartilhar aqui com os irmãos, Deus me fez lembrar, e eu peço que o irmão nos ajude projetando, e também desde já agradeço pelo trabalho. Deus me fez lembrar de Gênesis, capítulo 11, e versículo 6. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Eu irei abreviar as referências, irmãos, porque eu sei que os irmãos são estudiosos da palavra e por isso não preciso me prolongar muito em cada referência. Mas veja o que está escrito: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aqui os irmãos sabem muito bem que era um povo que estava com um projeto de rebeldia contra Deus. Deus queria que a humanidade se multiplicasse e enchesse a terra, se espalhasse. Eles decidiram: não, vamos ficar em um único lugar. Povo birrento, teimoso, rebelde.
E como se não bastasse eles decidirem ficar em um só local, eles decidiram fazer uma torre que chegasse aos céus. Estavam ali tentando, de forma meia absurda, meia maluca, criar um sistema religioso, criar ali um meio, na imaginação deles, de chegarem ao céu, sem precisar de Deus. Era um projeto maluco, era um projeto absurdo, mas é impressionante que projetos malucos e absurdos, por vezes, quase são bem-sucedidos quando existe união. A união era tão intensa entre eles, que a Bíblia diz que Deus resolveu descer para atrapalhar. Glória a Deus, né? Que Deus ajuda, mas Ele também atrapalha em alguns momentos. Você sabia que Deus atrapalha? Quantos e quantos na história bíblica foram atrapalhados por Deus? Não é? Se a gente fosse entrar por esse caminho, vamos falar de Jonas, foi atrapalhado por Deus, tinha um projeto, Deus manda uma tempestade. Mas Deus é tão bom que até quando Ele está atrapalhando o homem é para o bem do ser humano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus desceu e atrapalhou o negócio. Quando alguma coisa dá errado, eu não sou místico não, tá? Quem me conhece assim de perto sabe, eu não sou místico, mas quando alguma coisa dá errada, eu logo pergunto para Deus: Senhor, é o Senhor? Eu fiz algo errado e o Senhor está me punindo, me disciplinando, porque Deus é Pai, Ele pune, Ele disciplina. Eu pergunto isso, não estou, irmãos, diante de Cristo que está aqui conosco, eu pergunto: Senhor, o que eu fiz de errado? O Senhor está me punindo? É um mero acaso? Ou é uma providência do Senhor para me livrar de algo pior? Eles tinham um projeto e eles foram unânimes, unidos em torno deste projeto. E é interessante as palavras usadas. Este povo tem uma mesma língua. E começaram a fazer, e agora, depois que eles resolveram se unir, talvez antes não, mas agora que eles resolveram se unir, não haverá restrição para algumas coisas. É assim que está o texto? Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Olha o poder da união. E aí os irmãos conhecem muito bem a história. No capítulo 17 que nós lemos, pegamos aqui o versículo 21, Jesus ele está orando, e aí os teólogos vão dizer que esta é uma das orações sacerdotais de Jesus Cristo. Jesus ele está intercedendo pelos seus, orando pelos seus. Eu estava pensando, meu Deus, a união é algo tão difícil de ser conquistada, que não bastou Jesus ensinar sobre ela. Os irmãos concordam comigo? Não bastou ele ensinar aos discípulos, à igreja, que a igreja tem que ser unida, precisou ele orar por isso. Você já pensou um negócio desse? É difícil, né? Quando a gente vê algo muito fácil, a nossa tendência é nem orar, né? Não, esse negócio aqui eu não preciso nem incomodar o mestre, não, isso aqui eu resolvo, né? Mas a união é algo tão importante e ao mesmo tempo tão difícil de ser conquistada e mantida,
que na principal oração de Cristo pela igreja, a principal oração registrada de Cristo pela igreja, ele vai orar por união da igreja. Eu estava pensando isso, hoje ainda. Meu Deus, não bastou ensinar, teve que orar. Teve que pedir uma ação direta do Pai, para que aquele objetivo que fora ensinado, fosse alcançado. Olha a importância da união. Jesus vai orar, e glória a Deus, que Jesus como homem, foi um homem de oração. Aleluia. Jesus como homem, foi um homem de oração. Nós encontramos diversas passagens na Bíblia, a palavra do Senhor nosso Deus nos mostrando que Jesus foi um homem de oração. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 23, está escrito assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. É engraçado que o escritor diz que Jesus estava só, mas eu pergunto para vocês, quem está orando está só? É mais fácil estar só quem está no meio de uma multidão, fazendo o que não deve, entenda isso no sentido espiritual, do que aquele que está de joelhos diante de Deus. Aleluia. Quem ora nunca estará só, pois Deus, o Pai, sempre estará com ele para lhe ajudar. Aleluia, aleluia. Jesus foi um homem de oração. Jesus ensinou sobre oração. Porque Lucas vai dizer, tanto no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, como também em Atos, ele vai dizer que Jesus foi um homem poderoso em palavras e também em obras. Então tudo que Jesus falava, ele fazia. E se ele ensinou sobre oração, ele era um homem de oração, e vice-versa. Em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6, ele vai falar sobre oração. Ele vai dizer: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto fará o que, irmãos? Ué, mas tem dúvida aqui nesse versículo? Talvez ele te recompensa, talvez ele te abençoe. Não, é uma afirmação. Você vai orar e ele vai te recompensar. Aleluia. E a recompensa dele vem conforme ele quer. Ele não combinou um salário conosco. Não é aquela coisa, é 1.620. Não é isso. Pode vir 300, como pode vir 1 milhão. Né? A recompensa dele, ele dá como ele quer. Aleluia. Mas a recompensa vem. Aleluia. Aleluia. Oração. Jesus, ele vai orar pela igreja. Ele vai fazer a oração sacerdotal, interceder pela igreja. Interceder pela igreja que ele mesmo comprou com seu sangue. Interceder por aqueles que ele conhece. Não é maravilhoso saber que Jesus te conhece? Num mundo de autopromoção, num mundo onde as pessoas querem ser conhecidas, fazem de tudo para se promover, no mundo das likes, das fotos, dos reels, é maravilhoso saber que Jesus nos conhece. Aleluia! Ele nos conhece. Mas saiba, exatamente por nos conhecer é que Ele orou em nosso favor.
Porque quando nós dizemos, o Senhor me conhece, é maravilhoso, né? Ser conhecido de alguém tão importante. Mas por outro lado, Ele também conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ele sabe como ninguém quem eu sou, quem você é. Ele nos conhece. E por nos conhecer, Ele intercede para nos ajudar, para nos proteger, para nos abençoar, para nos direcionar, para nos guiar. Quer ver uma coisa? Olha o que está em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 33 e 34. É maravilhoso isso, que Ele nos conhece, mas Ele nos dá sempre a oportunidade de nos revelar. Marcos 9, 33 e 34. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Como se ele não soubesse, né? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham feito o que, irmãos? Disputado entre si sobre qual era o maior. Oh, aleluia. Ele nos conhece. Mas Ele é tão maravilhoso, que Ele usa um método tão maravilhoso, que Ele nos pergunta: o que vocês estão fazendo? Qual caminho vocês estão trilhando? Qual o assunto vocês estão discutindo? Qual pensamento vocês estão tendo? E Ele sabia a resposta. Mas Ele está dando aos discípulos uma oportunidade de arrependimento. Tanto que eles vão se calar diante das perguntas do mestre. Quem tem ousadia para falar? É melhor se calar. Quem falará diante do justo juiz de toda a terra? Quem falará diante daquele que tudo conhece? Por vezes a melhor coisa realmente é se calar, arrependido e dizendo em pensamento: Senhor, me perdoa, eu pequei, eu errei. Senhor, me perdoa, eu quis ser maior que o meu irmão, mas eu não sou nada, eu sou dependente da tua bondade e da tua misericórdia. Aleluia. Se calaram, porque sabiam que tinham feito, né? Se calaram. Olha o que está em Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 37. Marcos 10, versículo 35 ao 37. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à direita e o outro à esquerda. Olha que maravilha, né? Olha que coisa maravilhosa, olha que nepotismo tremendo, né? Os dois ali, né? Querendo sentar um do lado do outro, não ia sobrar nada para ninguém, né? Só para os dois. Jesus nos conhece, irmãos. Jesus nos conhece. Ele sabe dessa dificuldade que nós temos de se relacionar, de se colocar abaixo do outro, de não ambicionar, de ter dificuldade na questão da ambição, né? A gente está sempre ambicionando coisas grandes, né? Ele nos conhece. Observe, os irmãos, que essa questão da união, da unidade, ela é tão difícil, que até mesmo entre aqueles discípulos que após Pentecostes vão receber
o Espírito, vão ser cheios do Espírito, vão ser apóstolos, pregadores, homens de Deus. Observe que houve dificuldades. Nós temos o relato de Atos capítulo 15, versículo 36 ao 39, de uma contenda envolvendo Paulo e Barnabé. Olha lá, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E agora o que diz o texto? E tal, sabe o que é tal? Esse tal é o mesmo lá do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, algo grandioso. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Vocês conhecem, eu estou falando com uma igreja que conhece Bíblia. Vocês conhecem a unidade, a amizade, a comunhão que existia entre Paulo e Barnabé. Quando todos os discípulos, quando a igreja olhava para Saulo, para Paulo com desconfiança, foi Barnabé que abraçou ele. Foi Barnabé que se achegou a ele, que recebeu ele. Vocês conhecem. Mas observe como que a relação humana, ela oscila. E de repente, aqueles que eram grandes amigos, estão envolvidos em uma tal contenda. Olha a dificuldade. Nós temos o relato bíblico lá de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Quando também houve ali um probleminha, envolvendo desta vez Paulo e Pedro. Observe que, por um lado, é meio vexatório para a igreja ter esse relato histórico, mas por outro lado, mostra que eram homens. Para que o homem não fosse glorificado, essas manchas, essas nódias ficaram registradas, demonstrando que homens são falhos, perfeito somente o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Nós somos seres humanos. A questão não é o problema acontecer, a questão é o pós. Vai se manter a intriga, vai se manter a contenda, vai se manter a confusão, ou haverá espaço para o Espírito Santo trabalhar e novamente unir aqueles que se desentenderam? Que nesta noite o Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, para nos guiar, para nos conduzir, para nos direcionar, para nos unir em o nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor, Ele ora pela igreja porque Ele conhece os seus. Sabe aquele negócio? Eu tenho 2 filhos. O Jonatas está ali, vai fazer 18 anos, e a Isabela que fez 15. Eu conheço os 2. Eu sei as características, eu sei as qualidades e eu sei os muitos defeitos. E como pai, eu procuro amenizar, corrigir, direcionar, diminuir os defeitos. Nós somos homens, seres humanos. Jesus, Ele nos conhece, irmãos, como ninguém. Nos conhece como ninguém.
Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 23. Eu estava lendo esse texto aqui, olha que coisa incrível, porque mente fala de razão, coração fala de emoção. Olha o que está escrito: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas dentro da linha de pensamento, vamos ficar aqui com a parte que ele diz: eu sondo, eu conheço a mente e o coração. Eu conheço as razões que te leva a tomar certas atitudes e também as tuas emoções. Eu conheço. E quantas vezes, irmãos, tanto as nossas razões quanto as nossas emoções nos levam a atos que criam dificuldades para a unidade acontecer. É aquele caso da pessoa que foi ofendida e ele diz: mas eu tenho razão. Ou aquele caso torpe, estúpido, que foi algo assim emotivo, mas seja um ou seja o outro, criou dificuldades para a unidade acontecer, ou se manter entre nós. Ele nos conhece, por isso ele orou, sabe? Quem tem filho aqui, levanta a mão assim, quem tem filho? Você ora pelo teu filho? Hã? Senhor, meu filho tem esse defeito, tem essa fraqueza, tem misericórdia dele. Você ora. Agora imagina, você, eu, nós oramos, imagina Jesus Cristo, que nos conhece tão bem. Senhor, eu estou orando para que o Senhor ajude eles a serem unidos, porque se o Senhor não ajudar, esse negócio não vai dar certo. Hã? Hã? Se Deus não ajudar, não vai dar certo. Ele sabe quem nós somos, Ele nos conhece. Infelizmente, irmãos, nós temos a tendência de achar que nós somos bonzinhos, né? O ruim é só o outro. Mas em Mateus, capítulo 7, versículo 11, Mateus 7, versículo 11, o que Jesus disse aí? Agora é um espelho diante de nós, né? Um espelho gigante. Se vós, pois, sendo o quê? Maus, guarde bem isso na tua cabeça. Eu sou mau, você é mau, nós somos maus. Bom é somente o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Infelizmente muitos desprezam a Bíblia. Crentes, pregador, tem pregador, irmão, que olha, tem minhoca na cabeça. Porque às vezes fez um curso de teologia, porque fala bonito, porque tem unção, não sei o quê, ele acha que ele é o bom. Mas olha o que Jesus fala a nosso respeito. É Ele que está falando. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Ele nos conhece como ninguém, irmãos. Ele sabe quem nós somos. Aqui não tem nenhum bonzinho, não. Aqui tem homens e mulheres que foram comprados, lavados no sangue de Jesus, mas que precisam se manter na linha, no caminho, porque facilmente... Esses dias eu estava ali no mercado Super Golf, na Lucille de Held. Eu moro no Jardim das Américas, então é um mercadinho ali que eu costumo pegar as coisas. E no caixa, eu passando as coisas, não é fácil, né? É um olho na mercadoria e um olho no painel onde mostra a conta, né? Quando eu olho do lado, eu vejo um irmão
que nós servimos a Deus junto há uns anos atrás. Ele servia a Deus como presbítero, e sempre foi uma pessoa assim, 880, sabe, radical. E eu olhei, eu não sabia, irmãos, eu não sabia o que fazer, porque eu olhei para aquele irmão que outrora era bonito, gordinho, igual eu assim, sabe, comia bem, sabe, bonito, com a esposa, com a filhinha, com propriedade. Quando eu olhei para ele, eu já tinha escutado falar a respeito da situação dele, mas quando eu olhei para ele, irmão, parecendo um velhinho assim, debilitado. Infelizmente, se esqueceu quem era, se tornou radical. Quando se torna radical é um problema, porque você fecha demais a porta já é estreita. Se você fechar mais a porta, você não passa nem você por ela. Caiu nas drogas. Como se não bastasse, perdeu bens e perdeu a esposa. E eu olhei para ele, eu fiquei, sabe quando você toma um choque? Porque você conviveu com a pessoa. Irmãos, não venhamos a nos esquecer quem nós somos. Não venhamos nos esquecer quem nós somos maus, imperfeitos, fracos, precisamos da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Jesus orou por eles por isso. Lá em Romanos capítulo 3, versículo de número 10, está escrito: não há um justo sequer, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Romanos 3, versículo 10 ao 12. Então Jesus nos conhece. E por nos conhecer, Ele vai orar, Ele vai interceder por nós. Ele vai agir por nós, Ele vai trabalhar por nós. E pensa em uma oração poderosa, que já faz mais de 2000 anos e ela continua ativa diante do trono. Aleluia, aleluia. Ele vai orar por nós, Ele vai agir por nós. Ele vai suportar os discípulos naquela situação de fraqueza, até o fim, né? Até o fim. Você pode observar que lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32, ele vai interceder por Pedro, para que Satanás não viesse a cirandar Pedro, porque Pedro achava que ele era forte, mas ele era tão fraquinho que se o diabo pegasse ele, transformava ele de um grão de trigo em farinha, cirandar. Aí Jesus vai interceder por ele, vai orar por ele, fraquinho, mas achava que era o tal, né? Não, com o Senhor eu vou até a morte, eu não te nego de jeito nenhum, né? Você já reparou que quanto mais extremo, maior as quedas? Quanto mais extremismo, irmão, mais fácil cair. É melhor, irmão, se humilhar diante de Deus, diante da igreja. É melhor se humilhar, é melhor se humilhar, porque daí você se põe por baixo, e se Deus quiser, Ele te levanta e te põe em cima, mas aí é coisa dEle, e se Ele te coloca em cima, Ele age para te sustentar lá em cima, é coisa dEle, Então Jesus, Ele vai, sabe, Ele vai ter paciência, Ele vai suportar, sabe aquele patrão que ele olha para o funcionário: rapaz, por que eu já não te mandei embora ontem? Mas ele vai engolir, ele vai suportar, ele vai ter paciência. Sabe por quê? Porque ele sabia a obra que ele estava fazendo. Eu vou suportar, eu vou morrer, vou derramar meu sangue por vocês, eu vou suportar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Toda acusação de Satanás será desfeita pelo poder da minha obra. Eu vou suportar. Urabacachandalabacaia. Aleluia! Ele suportou, aleluia. Eu vou suportar. Oh, glória a Jesus Cristo. Eu vou ressuscitar. Quando eu ressuscitar, eu resolvo o problema. Tarabacachandalaia. Como que ele resolve o problema? Ele vai mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo resolve.
Aleluia! Nós somos, irmãos, igual um abacaxi cascudo. Nós somos, irmãos, igual um ouriço. Mas o Espírito Santo resolve. Ele resolve, aleluia! Oh, glória a Jesus Cristo! João capítulo 20 relata a ressurreição de Cristo. João capítulo 20, versículo de número 22, relata que Jesus reúne os seus discípulos e assopra sobre eles o Espírito Santo. E você vai observar que ali a coisa começa a mudar. Oh, glória a Jesus! Aí aquele que queria andar na frente já vai esperar o outro. Aí aquele que queria ser o bom já vai dar honra ao outro. É lindo como a história daqueles homens mudam a partir do derramar do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu já vou avançar para a conclusão por causa do tempo. Quero terminar no horário. Jesus assopra sobre eles o Espírito. Jesus determina que eles permaneçam unidos, reunidos em Jerusalém. Eles fazem isso. Eles fazem isso. 9h30. Então também tem mais meia horinha aí, né? 26 minutos, né? Então dá tranquilo. Jesus assopra o Espírito. Aqueles homens agora passam a ser templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o Espírito Santo passa a habitar, né, neles, a partir do sopro do Espírito, a partir do derramar do Espírito. Este Espírito, disse Jesus, em João 14, 26, iria ensinar os discípulos, a igreja, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, inclusive ser unidos. Aleluia! Todas as coisas, inclusive ser unidos. Oh, aleluia! João 16, versículo 8 ao 13, Jesus diz que Ele vai vos convencer e vos guiar em toda a verdade. É aquele momento que o meu coração enganoso me diz, eu sou melhor que o pastor Wellington. Aí o Espírito vem e me lembra de onde eu saí, quem eu era e quem eu sou, porque eu não deixei de ser. Deixarei um dia, se permanecer firme com o meu Senhor. Lá em 1 Coríntios 15 diz que naquele dia eu serei transformado, mas enquanto aquele dia não chega, eu ainda sou. Você sabia que você não é um santo perfeito, completo? Você é alguém num processo. Se esse microfone, todo bonitão como ele está aqui, tivesse faltando uma peça, ele não estava pronto. Estava no processo. Talvez seria rejeitado na linha de produção, lá no final. Nós estamos num processo, nós não somos santos, como nós imaginamos às vezes que somos. Estamos num processo e o Espírito está trabalhando, Ele está agindo. E aí você vai encontrar, no livro de Atos, eu estava meditando, poderíamos dizer, né? Os atos do Espírito Santo, através de uma igreja que decidiu ser unida. Olha a palavra, decidiu ser unida. Porque nós vimos que houve sim problemas, né? Houve problemas. Por que existe o capítulo 15 de Atos, o primeiro concílio em Jerusalém? Porque estava tendo problema. Mas a igreja decidiu resolver os seus problemas. Você tem problema com algum irmão aqui? Não precisa falar não. Talvez tenha. Decida-se resolver esses problemas e Deus vai te abençoar. E Deus será glorificado na sua vida e na vida deste irmão ou irmã, né? Mas é tremendo, irmãos, que nós vamos ler Atos.
Olha aí, vamos lá agora para a conclusão, né? Olha Atos capítulo 2, versículo 1. Olha Atos 2, 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Reunidos no mesmo lugar. Reunidos, orando, louvando, meditando na palavra, reunidos. Aí vem o que todos nós sabemos, o Espírito desce, enche, falam em novas línguas, uma maravilha, aleluia, é bênção de Deus. Aí nós encontramos o discurso de Pedro, que se você for analisar as abreviações na Bíblia que foram postas pelos teólogos, pelos tradutores, as publicadoras, enfim. Mas se você for observar, olha só o que está escrito em Atos 2, versículo 14, irmãos. Olha o que está escrito. Pedro, porém, pondo-se em pé sozinho. Não foi sozinho, não? Com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Ele está pregando, mas ele tem apoio, ele tem sustentação, ele tem retaguarda, ele tem um grupo que está com ele, apoiando ele, orando por ele, agindo em favor dele. A voz que soa é a dele, mas ela não está sozinha, ela está amparada por um grupo que está unido com ele no mesmo propósito. E irmãos, isso para nós é vexatório, é vergonhoso. Não vou dizer aqui, mas tem lugar que você é chamado para cooperar, irmão. Você está cooperando, você olha para o lado, você vê companheiro com o nariz torto, sabe, quase fazendo figa, sabe, sabe, quase cruzando o dedo, sabe aquela coisa de criancinha? Tomara que ele erre, tomara que ele erre, tomara que ele erre. Não salva não, Jesus, deixa para salvar quando eu for pregar. Não batiza não, Jesus, segura aí, domingo é a minha vez. Pelo amor de Deus, meus irmãos, sejamos unidos e Cristo nos abençoará. Arabacassuri mandarraia, aleluia. Sejamos unidos. Seja o Zé, a Maria, o Pedro, o Paulo, seja quem for, está com a oportunidade, estejamos em oração. Jesus, abençoa, fala mesmo, derrama a tua bênção, Jesus, usa ela, usa ele para a glória do teu santo nome, aleluia, aleluia. A igreja, ela muda o comportamento, os discípulos mudam o comportamento. E às vezes a gente olha para os milagres de Atos e se esquece que houve uma esfera, houve um clima, houve um ambiente. Pergunto para vocês, Jesus vai fazer milagre num lugar que só tem gente em guerra? Uma guerra tremenda, uma coisa de louco. Irmão conspirando contra o pastor, pastor deixando o obreiro no banco, castigando ele para ele sofrer. Jesus vai operar num lugar desse? Irmãs faltando no ensaio para, trazer dificuldade para a regente? Não, pelo amor de Deus. Agora, quando tem um clima, um ambiente, o Senhor Deus tem liberdade. Olha Atos capítulo 3, versículo 1. Atos 3, 1. E Pedro saiu correndo na frente, está assim? Lá quando eles foram ver o túmulo vazio, um correu na frente do outro, né? Vocês lembram disso, não? Sabe aquele negócio, eu cheguei primeiro. Eu corri mais que você. E se o outro trupique cai? Quem levanta? Volta aqui. Esses dias eu torci o tornozelo, está fazendo uns 20 e poucos dias, mas eu fiquei 15 dias mal, não conseguia andar. Sabe como é que eu torci o tornozelo? Sábado eu estava de boa em casa, a minha menina, vamos pai, vamos fazer caminhada pai, eu quero andar de bicicleta, 15 anos.
E eu, deixa para amanhã. Gordo, né? Sempre deixa para amanhã, né? Minha esposa, não, levanta, vai lá com a menina. Beleza, coloquei o tênis. Fizemos 20 minutos subindo, 20 minutos voltando. E ela de bike e eu, gordinha, andando, né? De vez em quando ela esticava, 80, 100 metros para frente, mas eu vendo ela. Quando ela virou o quarteirão do condomínio, eu perdi ela de vista. Aí eu falei, meu Deus, calada da noite, né? 7h30, 8 horas, escuro. Uma menina bonitinha, adolescente, com celular, com a bicicleta boa, pedalando. Virou a rua sozinha, vai ter um maluco lá. Falei, vou correr. No que eu corri, eu pisei em falso numa calçada que está uma belezura na nossa cidade, as ruas e as calçadas, né? Pisei em falso, torci o tornozelo, fiquei ali achando que tinha quebrado. Passou um cara, ele voltou, ele falou, rapaz, eu pensei que você estava bêbado. Eu falei, não vou mexer com esse bêbado não. Eu falei, que bêbado, rapaz, sou crente. Torci o tornozelo. Mas torci, irmãos, vocês não fazem ideia. E sabe onde a minha filha estava já? Lá em casa. Me deixou para trás. Estava em casa já, achou que eu estava tudo bem e foi embora. Mas na vida espiritual, irmãos, o Senhor Deus não quer que alguém chegue primeiro, Ele quer que nós cheguemos juntos. Juntos. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9. Juntos. Juntos. O milagre aconteceu, estavam juntos. A perseguição veio, a cadeia veio, estavam juntos. Saíram da cadeia, saíram juntos. Aleluia. Juntos. Juntos, irmão cuida de irmão. Irmão não deixa o outro para trás. Juntos. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós temos dificuldade para se juntar, né? Mas o Senhor orou por esta unidade. Nós temos dificuldade para se juntar às vezes, sabe? Você quer ver uma coisa? Ananias e Saulo. Quem aqui já recebeu a visita de Deus e Deus falar para você, vai lá e ora por uma pessoa? Ananias, aconteceu isso com ele. Saulo se converteu, Jesus apareceu para Saulo, glória a Deus, aleluia, coisa maravilhosa. Saulo aceita Jesus. O que queres que eu faça, Senhor? Reconheceu o senhorio de Cristo. Saulo está orando. Saulo está jejuando. Saulo está precisando de uma bênção. Está cego. Precisando de abrir os olhos físico e receber o Espírito, por imposição, por oração de alguém que já servia a Deus. O Senhor aparece para Ananias. Ananias, você ainda é servo ainda? Ananias, você é servo ainda? Atos capítulo 9, versículo 11 ao 17. Opa, é lógico, Senhor, estou aqui. Não é assim? Então, Ananias, é o seguinte, eu tenho um trabalho para você. Você vai lá, numa rua chamada à direita, pergunta por casa de um certo Judas, tem um homem lá. Que benção. Quem é ele, Senhor? É Saulo. Meu Deus do céu, logo eu. Logo eu. Sabe aquela hora que você torce o nariz, mas meu Deus, logo essa irmã vai sentar do meu lado, logo eu. Não é? Mas logo eu, Senhor, por que o Senhor não empurrou essa bucha para o pastor? Aí Ananias, que era servo, vai começar a articular, vai começar a questionar, vai começar, né? Versículo de número 13, respondeu Ananias. Vamos pegar o 12. E numa visão, viu que entrava um homem chamado Ananias. Deus falou para ele.
Ó, rapaz, é o seguinte, eu mostrei até o teu nome já para o cara lá. Era para ele fazer o quê? Se alegrar, né? Opa, estou cotado no céu, né? Estou bem por lá, né? Hã? Numa visão viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Rapaz, quem é que não quer operar milagre hoje? Rapaz, tem gente aí que não ora mais porque ele quer ter comunhão com Deus, ele ora porque ele quer ter milagre. Ananias estava com a faca e o queijo. Se fosse hoje, os itinerantes de hoje, Senhor, já, estou indo. Milagre? Vão divulgar no Face, no YouTube, eu vou ficar famoso, estou indo agora. Mas olha que coisa interessante, o versículo seguinte. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos eu ouvi. Mas peraí, o que importa é o que você ouviu de muitos ou o que você está ouvindo do próprio Deus? Importa o que você ouviu daquela irmã fofoqueira ou o que o Deus está dizendo a respeito daquela pessoa? De muitos. Engraçado que ele dá uma inflada, né? Quem sabe falando muitos, Deus vai se convencer, né? Se falar que foi um só, né? Tem que ser pelo menos 3 testemunhas, né? Para o testemunho ser verdadeiro. De muitos eu ouvi a respeito deste homem. Não quis nem falar o nome, rapaz. Deus está dizendo Saulo, ele fala, esse homem, esse cara aí, esse problema aí. De muitos eu ouvi a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém, ou em Jerusalém. Sabe aquele negócio? Se eu não pegar Deus de um jeito, eu pego do outro. Eu vou dizer que o cara é ruim para os filhos dele. Ó Senhor, tu sabes que esse infeliz tem sido ruim para a tua igreja, mata ele. Se eu não consigo convencer o pai, eu vou articular dizendo que alguém está machucando os filhos, né? Bom, disse porém o Senhor, vai, pronto, acabou, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ó, Ananias, é o seguinte, não importa o que muitos dizem, o que importa é o que eu estou dizendo. Eu sustento a minha palavra. Oh, aleluia, aleluia, vai Ananias. E glória a Deus, né? Porque somos homens, às vezes a gente reluta, mas o Espírito nos convence. E Ananias foi, e vocês sabem o que aconteceu, e ficou registrado na história porque foi, né? Não foi um Jonas, né? Que sequer questionou. Quando questiona, irmão, dá tempo da pessoa corrigir ele, falar com ele, convencer ele. O duro é quando não questiona, quando sai quietinho, né? Quando faz a bolsa e sai quietinho, não vou cumprir esse negócio não, né? Veja, ele tinha dificuldades, mas o Espírito de Deus convenceu ele a se unir a Paulo e abençoar Paulo. Às vezes você tem dificuldade, irmão, de se unir a alguém, porque às vezes tem uma fama que é ruim, e por vezes verdadeira, tá? Por vezes o cara não vale nada mesmo, mas Jesus comprou ele, e daí? Jesus comprou ela, e daí? Então veja, ele tinha dificuldade de se unir, mas o Espírito de Deus agiu para que ele se unisse e fizesse o que era necessário ser feito. Unidade, irmãos, unidade. Atos dos Apóstolos é lindo, porque a gente vê a unidade da igreja acontecendo. Nós vemos, capítulo 12, a Bíblia dizer que Herodes prendeu Tiago e Pedro. E Tiago, Herodes matou ao fio da espada. Chegou a hora de Tiago, né? Chegou a hora de Tiago. E aprove a permissão de Deus que fosse por mãos de Herodes. Mas quando chega a hora, irmão, não interessa se é por mão de Herodes, se é por um acidente de carro. Chegou a hora. Mas não era a hora de Pedro.
E aí, a Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus fazia contínua oração. E vocês sabem o que Deus fez. Deus livrou Pedro das mãos de Herodes. E utilizou-se da oração da igreja. Quantos líderes, quantos pastores, quantos pregadores, quantos irmãos qualquer, seja o que for, são livres das mãos do adversário, não por mérito seu, mas pela oração de uma igreja unida ao Senhor Jesus. Eu louvo a Deus porque em Alvorada do Sul, onde eu nasci, me criei, onde eu conheci Jesus, nas congregações que já congreguei, sempre Deus colocou no coração de alguma irmã, de algum irmão, um carinho por mim, por minha casa, e a gente sente, né, que são sinceros e estão sempre orando em nosso favor. Há situações, irmãos, que Deus vai agir com a tua oração, mas há situações que é tão complicada que Deus vai agir através da oração da igreja, de outros. E mais uma vez isso reforça a nossa necessidade de humildade. De humildade. Né? Quantas coisas Deus tem livrado você porque o teu pastor, porque os obreiros, porque as irmãs, os irmãos, a igreja tem orado por você. E aí você tem uma dívida, né? Como que tem um povo orando por você e você dormindo no fundo do navio, igual Jonas? Então você tem uma dívida, né? Estão orando por mim, eu vou orar por eles também. E é uma dívida de amor, né? Essa unidade, irmãos, já para nós encerrarmos, a base dela precisa ser o amor. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao versículo 40, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se eu amo, eu tenho facilidade para ser unido. Se eu não amo, irmãos, pode ser quem for, pode ter o que tiver, eu vou ter dificuldade de ser unido. E aí nós precisamos ser uma igreja que ama, que valoriza o próximo. Sabe esse cidadão que eu contei para vocês, que ele veio a se afastar dos caminhos do Senhor? Eu tentei ajudar ele várias vezes, lá atrás, né, quando as coisas começaram a acontecer. Depois a gente acabou perdendo o contato. Mas quando eu fiquei sabendo da queda dele, nós tínhamos acabado um culto de terça, estávamos em 4, no máximo 5 obreiros conversando, e alguém disse: vocês estão sabendo do fulano de tal, que aconteceu com ele, voltou para as drogas? Teve uma pessoa que disse: bem feito, esse cara me deu muito problema aqui na igreja. Meu coração rasgou, sabe? Porque embora era uma pessoa extrema, mas tem esposa, tem filha, tem uma alma. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, obreiros, líderes, para que o tempo não nos torne insensatos e frios. Se o tempo nos tornar insensatos, frios, é melhor parar com o ministério. Melhor parar. Se a gente não amar, se a gente não fizer isso por amor, é melhor parar, irmãos. Melhor parar. Romanos capítulo 12, versículo de número 10. Já estamos encerrando. Romanos 12, 10.
Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Fazendo o que, irmãos? Preferindo-vos em honra uns aos outros. E aqui não é patifaria não, tá? Não é bajulação não. Porque a gente vê, irmão, que tem de gente sacana crescendo dentro do ministério, porque é bajulador, ou meu pastor, ou meu presidente, ou... Para com isso, não vai dar certo. Aqui é algo sincero, sem precisar de ficar bajulando, sem precisar de ficar com palavrinhas de efeito. É realmente respeitar o outro, é valorizar realmente o outro. Não só com palavras interesseiras, mas realmente valorizar o outro. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 2 minutos. Romanos capítulo 12, versículo de número 16. Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós. Isso aqui, pastor, irmãos, hoje eu fiz uma brincadeira com o pastor, e é uma brincadeira, pastor, mas com sinceridade, tá? Porque eu fiz questão de estudar a história da Assembleia de Deus. Hoje você tem pastor consagrado aí, irmão, igual pedregulho na rua. Cara que nunca tomou conta nem de um grupinho de mocidade, de 10 pessoas, virou pastor. Evangelista, pelo amor de Deus, tem evangelista, irmão, que nunca entregou um folheto e é evangelista. É um erro que vai precisar ser corrigido em algum momento. Estão consagrando assim, ó, a rodo. Basta ser um puxa-saco, desculpa a expressão, um bajulador que vira pastor. E eu estudei, eu fiz questão de estudar a história da Assembleia. Não tinha tanto pastor assim consagrado. Por vezes era um presbítero na região. Por vezes era um pastor para uma região inteira. E hoje estão assim, né? Qualquer um que se converte, pega uma biblinha de estudo, quer ser pastor. E aqui o apóstolo diz assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis. Meu Deus do céu, a gente vai cooperar por aí, e aí eu não estou falando de teologia, de língua portuguesa, porque eu sou muito rude nisso, mas a gente vai cooperar por aí. Você vê que tem pessoa que é presbítero, não sabe ensinar, tem pessoa que é evangelista, não evangeliza, tem pessoa que é pastor, não sabe dar uma saudação, mas ponhar na cabeça do infeliz que ele é pastor. E aí os critérios bíblicos são desprezados. Sabe qual é o primeiro critério hoje? Se o cara é dizimista. Mas eu duvido, eu desafio qualquer um mostrar que esse é o primeiro critério para a consagração. O primeiro, não estou dizendo que não seja. Presbítero tem que ensinar, pastor tem que pastorear, evangelista tem que evangelizar. Não ambicioneis coisas altas. Você está pensando que ser um diácono é pouca coisa? Estevão foi diácono. Tua fé é do tamanho da fé dele? Tuas obras é do tamanho das obras dele? Você está pensando que ser presbítero é pouca coisa? Pedro se denominou presbítero. Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, aleluia. Uma das dificuldades para a unidade acontecer é a ambição. Não, eu quero a posição do pastor. Não, eu quero... Irmão, se você soubesse o trabalho que é ser obreiro. Eu vou em reunião de obreiro, eu fico vendo que esse obreiro novo, né? Querendo. Rapaz, se você soubesse a dor de cabeça que é. Você vai passar o ano inteiro trabalhando para um povo que, na primeira pisada de bola tua, eles vão te apedrejar. Mas o cara quer, ele quer. E isso é um problema para a unidade, porque quando você é ambicioso, como é que você vai ser unido? Se eu quero o cargo do pastor, como é que eu vou ser unido a ele? Se eu quero o cargo da irmãzinha, meu Deus do céu, que trabalha o mês inteiro e à noite cansada vem reger o círculo de oração no ensaio, se eu quero o cargo dela, se eu puxo o tapete dela, como é que eu vou ser unido a ela?
Rapaz, você está querendo fogo para se queimar. Larga de ser bobo. Seja membro. Ativo, mas seja membro. Mas estão assim. E o pior de tudo é você ver o ministério incentivando. Colocando adubo no cara. O cara está ambicioso, está sendo todo contrário ao que a Bíblia diz. Tem gente que chega em mim, e aqui, sem falsa modéstia e também sem querer me exaltar, tá? No ponto de equilíbrio. Tem cara que chega em mim e fala assim: ô irmão, você não é evangelista ainda não? Esses dias final do ano teve convenção, teve um que me ligou: ô irmão, eu achei que você tinha ido, eu fui. Falei: glória a Deus, irmão, vai embora. Vai, caminha. A posição que eu estou já é demais para mim. E não estou sendo demagogo, é verdade. A posição que eu estou já é demais para mim. Eu me conheço, eu sei minhas falhas, eu sei minhas fraquezas. Eu sei que no meio de vocês tem pessoas muito melhor que eu. Então a posição que eu estou já é demais para mim. A ambição é uma dificuldade à unidade. Se coloque de pé, por favor. Eu estourei o horário em 3 minutos, tá? Aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1 ao 10, Paulo diz que ele combatia pela unidade da igreja. Olha o que ele vai dizer, eu não vou entrar porque já estouramos o horário, tá? Ele diz que combatia pela unidade da igreja. Aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Depois vocês leem em casa. Ele disse que ele combatia pela unidade da igreja. Tem que ter um combate constante. Constante. Eu quero que vocês voltem para casa se lembrando de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Aonde a Bíblia diz que ninguém vai chegar lá primeiro. Os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados e nós subiremos juntos ao encontro do Senhor. Essa é uma corrida que não tem vencedor único. Chegaremos juntos. Pastor, posso orar? Eu não sei se os irmãos têm costume de vir à frente. Se tiver, venha aqui à frente, nós iremos orar por vocês. Vamos orar pela igreja. Vamos orar neste momento. Eterno, soberano Deus, no nome de Jesus nós te louvamos. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é bom. Teu nome é santo, o Senhor é maravilhoso. Pedimos ao Senhor que nos dê graça, Senhor Deus, para vencer a nossa fraqueza, a nossa carnalidade, as nossas dificuldades. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe a nós, cada um de nós, com este sentimento, com esse comportamento, com essa graça, com essa bênção que é ser unidos. Eu oro, Senhor Deus, em favor da tua igreja. E em nome de Jesus, conforme a tua boa palavra, eu abençoo a tua igreja, Senhor Deus. Que os teus filhos que servem o Senhor neste local permaneçam unidos ao Senhor, unidos ao seu pastor, unidos uns aos outros, e que esta obra continue avançando em o nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor Deus, por cura, por libertação, por bênção, por portas abertas, por resposta da parte do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe esta irmã e este irmão, que eles tenham uma semana de vitória, guardados pelo Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Vamos estender nossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, obrigado pela paciência, Deus abençoe a todos.